Louvado seja o nome do nosso Deus. Um culto que agrada a Deus é um culto que vem do coração, não meramente um programa, músicas escolhidas, mas um culto que parte de dentro de nós. É parte oferecida daquilo que nós temos ao nosso Criador, ao nosso Deus. Nesta noite eu convido os irmãos a meditarem junto comigo em cima do texto bíblico de Tiago, capítulo 1, versos de 2 a 4. Nesta noite nós vamos falar sobre alegria e vamos falar também sobre fé. Será que é possível ter alegria e fé no mesmo instante? No mesmo momento? Alegria é um dos bens mais preciosos hoje em dia. Um bem que muitos estão à procura. As pessoas estão indo em muitos lugares, inclusive na igreja, em busca de alegria. Mas se alguma coisa mudar na nossa vida, de forma súbita, imediata, tirando o nosso chão, é possível continuar alegre? Quando nós somos confrontados com dificuldades, incertezas, inseguranças, ainda é possível ter alegria? Tiago, então, nesses versos que nós vamos ler juntos, vai cutucar o povo, vai convidar o povo a uma reflexão, onde a alegria precisa andar sempre junto com a fé. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Celeste, nós pedimos para que a Tua Palavra tenha espaço dentro do nosso coração nesta noite, que possamos meditar juntos e entender aquilo que o Senhor espera de nós, como cristãos, como servos Teus, como nós devemos viver a alegria aqui na terra. Que o Senhor possa nos ajudar, como os Teus filhos, a produzir fé e esperança. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de começar com os irmãos nesse texto, lembrando que essa carta que Tiago escreveu, provavelmente foi um dos primeiros livros do Antigo Testamento. Foi escrito ali por volta de 45, 50 depois de Cristo. Era um livro muito especial para o povo. Jesus, o irmão de Jesus, Tiago, líder, um dos primeiros líderes ali da igreja de Jerusalém, é então o autor desta carta, e ele envia essa carta às 12 tribos que estavam então espalhadas. Naquela época existia uma pressão considerável, uma pressão econômica, uma pressão social. A sociedade vivia o paganismo com muita frequência. Era então normal ter conflitos econômicos, conflitos com a própria igreja primitiva, que estava ali nascendo com muitos desafios. A justiça social era um tema muito comum nesta época também. Muita desigualdade existia entre o povo. A vida e a fé das pessoas era constantemente testada. Você vê algo semelhante ao nosso dia de hoje? Quando eu estava meditando no texto e estudando essa parte, logo me veio à mente, parece que muita coisa não mudou. Parece que nós temos os mesmos desafios desses irmãos desta época. Uma época em que muitos estão preocupados com o seu ganho pessoal. Muitos estão preocupados
mas há pouca ação e cooperação um para com o outro. Uma época em que a alegria começou a ser comparada a um bem muito precioso. Afinal de contas, quem não tem alegria acaba se trancando dentro de casa. Quem não tem alegria não consegue viver os prazeres da vida. Quem não tem alegria não consegue ter amigos, irmãos para compartilhar. Do que vale viver a vida se nós não tivermos alegria? Essa justiça social que muitos de nós estamos buscando todos os dias era o problema do povo da época, querendo fazer a própria justiça com os olhos, com as mãos, com a política da época, esquecendo do verdadeiro princípio, o princípio que fez com que a igreja primitiva fosse criada. Em Tiago, capítulo 1, verso 2, nós somos então confrontados de primeira vista a agirmos com toda alegria. Agir com toda alegria significa olhar para a sua vida ordinária e pensar nos mínimos atos e conseguir buscar destes atos tão pequenos uma satisfação de vida. Só que depois da alegria, o texto continua dizendo: olha, vai ter alegria, mas depois da alegria, nós temos algo muito forte ligado, chamado de provação. A advertência, então, nesse momento, era uma advertência ligada, olha, no nosso processo de caminhada, no nosso processo de vida, de maturidade, nosso caminho vai ter muitos buracos. Vão ter coisas altas, vão ter coisas baixas, vão ter casas escuras, vão ter casas pequenas. Nós precisamos estar pronto para as provações. E quando essas provações chegarem, nós precisamos ter alegria. Precisamos lembrar de praticar essa alegria, de experimentar e colocar ela em um lugar especial dentro das nossas rotinas diárias. Alegria aqui neste termo significa não apenas sorrir às pessoas, mas é uma alegria completa que o texto está falando, uma alegria total, uma alegria que vem do coração, uma alegria que vem no processo de confiar que Deus está fazendo alguma coisa, vem através do processo de descansar. Tiago estava querendo ensinar isso. Estão vivendo provações? Alegria, descanso, porque nós sabemos que o nosso Deus continua trabalhando. Ele não para, Ele não dormita, Ele não dorme. Por isso, nós precisamos estar alegres com as provocações da vida, o dia a dia, as dificuldades, as metas que ainda não foram alcançadas. Tem de bom ânimo, igreja. Um passo de fé, de confiança, de que Deus está trabalhando por nós. Essa é a alegria que o texto menciona. Uma alegria que não se pode medir, não se pode calcular. Mas quando se tem essa alegria, há então um mover de contágio. O povo então sai contagiando um ao outro, porque nós confiamos em um Deus que faz milagres. Nós confiamos em um Deus que faz por nós, que faz através de nós. Toda a história do povo de Deus foi uma história voltada para provocações espirituais. Se você pensou que você iria aceitar a Jesus e a sua vida iria então ter apenas a alegria que o mundo diz que existe, você está enganado.
Porque todo cristão que conheceu a palavra, que se redimiu, que se ajoelhou aos pés de Jesus, que foi salvo, separado, a partir daquele momento, meu irmão, minha irmã, nós estamos sendo provados diariamente. E essas provações, elas não vão cessar até que o Senhor volte para nos buscar. Se é assim, então, como viveremos? Viveremos de cara amarrada, viveremos prostrados, cansados, dia após dia, sem força? Não, irmãos, nós precisamos ter alegria. Nós precisamos buscar essa alegria de forma especial com Deus, através da nossa fé. Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurado vós, quando vos injuriares e perseguirem, dizendo todo o mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão quando vocês chegarem no céu. Se você está sendo perseguido, se a sua provação é essa, respira, lembra de Mateus capítulo 5, lembra que o seu prêmio, o seu descanso não é aqui, mas é um descanso que vai vir em forma de galardão quando nós chegarmos na presença do nosso Deus. Esse era o propósito de Deus, que o homem vivesse uma alegria plena, mas por causa do pecado, o homem então quebrou todo esse planejamento especial de Deus, e por causa do pecado, nós precisamos suportar as provações. A Bíblia diz que Deus não vai deixar que nada aconteça que você não consiga suportar. Meu irmão, então, se a provação está difícil, está dura, está ruim, está gerando incômodo, lembra que isso faz parte da nossa trajetória. E que nós podemos vencer tendo alegria no Senhor. E que isso que está acontecendo, você consegue suportar junto com o Senhor. É Ele que vai te dar a capacidade, as ferramentas para vencer qualquer tipo de desconforto e desafio. É Ele que vai conseguir pegar toda confusão, toda perseguição, desamarrar os nós e fazer com que você goze de um tempo maravilhoso. Para isso, meu irmão, nós precisamos ter fé. As pessoas que não acreditam no Deus de Israel, no Deus único e verdadeiro, como nós acreditamos, não têm a oportunidade de viver esse tipo de alegria, porque essa alegria só é dada através da fé. Você precisa crer, você precisa confiar, você precisa depositar a sua confiança em Deus, para que você possa viver dias diferentes. Nós vivemos dias em que muitos levantam uma bandeira de prosperidade. Muitos levantam uma bandeira de que o cristão não deve passar por provações. Mas isso não é bíblico. O cristão, ele pode vencer qualquer provação com Deus. Isso é bíblico. Deus hoje está trazendo a lembrança no seu pensamento que nós podemos caminhar caminhos longos, largos e felizes se nós estivermos de mãos dadas com o Senhor. Este processo, então, não é uma coisa rápida, não é algo que termina hoje, mas é algo que precisa ser reconstruído com Deus todos os dias.
Talvez você olhe para trás da sua história e você recorde coisas maravilhosas que você viveu. E você olha para hoje e fala: por que eu estou vivendo tantas provações hoje? Se no passado foi tão bom, foi tão prazeroso. Porque Deus quer que você volte a ficar alegre. Ele quer produzir de novo em você a mesma fé que você tinha. A chamada hoje à igreja do Senhor é: pratiquem a fé, porque a fé vai produzir alegria, vai produzir satisfação ao seu coração. E se você estiver ligado com Deus, firme com o Pai, todas as outras coisas vão ser acrescentadas, diz a palavra. A ordem é essa, e não a inversa. Muitas das vezes nós estamos buscando as coisas acrescentadas antes de praticar a fé, antes de encontrar a verdadeira alegria. Infelizmente, irmãos, isso não é possível. Só é possível viver uma vida diferente com Deus se nós praticarmos a palavra. Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18, vai nos lembrar também um pouco disso. Esse texto nós vamos trabalhar com as crianças no Ministério Crescer no próximo domingo, ensinando que a verdadeira festa, a verdadeira alegria é uma festa que pode ser encontrada em meio a tempos difíceis. Que a festa só é produzida, a alegria, a satisfação só é produzida quando Jesus está no meio. Não interessa as outras coisas. Meu irmão, se Jesus está no meio da sua casa, no meio das suas provações, você pode ter alegria com o Pai. Tristes são as famílias que não têm a oportunidade, como nós temos, de dobrar os nossos joelhos em meio às provações, de levantarmos as mãos aos céus e dizermos: Pai, ouve a nossa oração. Tristes são eles. Esses estão perdidos, mas nós que servimos ao Deus verdadeiro, temos que lembrar que nós podemos fazer isso, e que depois que nós fizermos isso, Ele vai levar o nosso fardo, Ele vai carregar o nosso peso, e nós vamos poder gozar de plena satisfação em Deus. Abacuque capítulo 3, verso 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. A analogia aqui, meus irmãos, é que mesmo que o alimento acabe, mesmo que a bebida se finde, mesmo que aquilo que os nossos olhos que estão julgando como itens que sustentam a nossa vida possam ir embora, talvez nós podemos adaptar a visão aqui e trazer: é o seu emprego, é o seu concurso, é o seu empreendimento, qualquer coisa pode ir embora. Mas se nós dobrarmos os nossos joelhos e dizermos: Senhor, está indo embora, eu quero neste momento, no momento de provação, Deus, dobrar os meus joelhos e me alegrar no Senhor e exaltar o Deus da minha salvação. O povo de Israel andou por tantos anos perdidos no deserto, andando em círculos, era bem ali. O que Deus estava ensinando ao povo era: voltem-se a mim. Igreja do Senhor Jesus, você que nos assiste na internet, hoje é dia de voltar aos pés do nosso Salvador, hoje é dia de voltar aos pés de Jesus e lembrar aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Nós, como igreja, precisamos estar de joelhos para receber aquilo que Deus quer nos dar. Deus quer continuar nos dando, cuidando, entregando. Os nossos olhos, os nossos ouvidos só precisam estar voltados
a Ele. Gostaria de compartilhar com os irmãos rapidamente algo da minha vida. Quando eu e Joyce casamos, já casamos muito velhos, eu tinha 22, ela 23, muito experientes da vida, sabedores de muitas áreas. Deus então, devido aos joelhos dos meus pais, aos meus joelhos, me colocou em uma excelente posição, um cargo maravilhoso, me deu muito mais do que eu precisava para iniciar a minha vida como casal. Ali naquela empresa, aos 22 anos de idade, eu assumi a minha primeira gestão na área de projetos. Hoje, tenho mais de 10 anos na área de gestão de projetos, mas naquela vez, foi a primeira vez, com 22. E uma empresa inteira estava nas minhas mãos. Ia tudo bem. As estratégias, a cosmovisão empresarial era bem humana, fria, calculista. Eu costumo lembrar desse tempo e pedir tanto perdão a Deus sobre as vidas que passaram pelos meus dedos, porque não me orgulho disso que hoje conto aos irmãos, porque ali só me preocupava a justiça social, o maior e o menor, aquele que podia e aquele que não podia, o qualificado e aqueles que eram desqualificados. E então, nesta empresa, a qual terminei como gerente executivo, eu fui convidado a fazer uma lista de demissão de muitos nomes. Para mim, era mais uma técnica, era mais um momento. E eu executei durante meses a estratégia de manter essa empresa de pé, de reduzir os custos e buscar a satisfação daqueles que eram os investidores. Em nenhum momento pensei sobre o que Deus estava pensando de mim, o que Deus estava achando do meu comportamento. Hoje eu entendo que ali era uma provação, a qual eu não fui aprovado. No final desta lista, obviamente, estava o meu nome, sem eu saber. E ao executar toda a lista, eu fui convidado a me retirar. Fui demitido de um emprego que eu julgava ser o melhor que a minha carreira poderia dar. Foram 4 meses vendo a minha esposa sair para trabalhar grávida e eu não tendo dinheiro para trazer à minha casa. Foi muito difícil. Não houve alegria por muitos dias. Até que Deus começou a trabalhar no meu coração de que eu não poderia desistir. E nessa época eu comecei o meu processo de tratamento com Deus sobre liderança. E Deus me ensinou que cada vida que passa sobre as minhas mãos tem um valor muito importante para Ele. Quando eu entendi isso, meus irmãos, e eu depositei o meu fracasso nas mãos do Senhor, Ele começou a fazer maravilhas. Ele começou a levantar pessoas. Nada faltou na minha casa. Talvez hoje a nossa família saiba desses detalhes, né, Joyce?
que nunca foram compartilhados com ninguém. Porque nunca tive a verdadeira certeza do porquê. Mas hoje eu tenho. A certeza era de que Deus queria continuar trabalhando provações comigo. Deus queria continuar o processo de santificação sobre a minha vida. A Bíblia diz que para nós sermos moldados, nós precisamos ser lançados ao fogo. E dentro do fogo, junto à provação, é que nós temos a oportunidade de sair do outro lado em um novo formato. Meu irmão, minha irmã, se você quer ter um novo formato com Deus, se está faltando a verdadeira alegria na sua casa, você precisa entrar dentro do forno, você precisa conversar com Deus sobre as provações que estão acontecendo, você precisa colocar diante de Deus os seus sentimentos e dizer: Deus, eu estou me sentindo assim, por favor, faz além de mim. Eu preciso do Senhor, traz a verdadeira alegria, uma alegria que as pessoas não vão entender, porque essa é a alegria que vem do Senhor. Depois de muito tempo, queridos, os longos 4 meses, Deus então manda o emprego dos céus, a qual deu continuidade à minha trajetória com a minha família. O poder e o amor do nosso Deus é assim. Ele faz como Ele quer, Ele faz do jeito dEle, do jeito que a gente precisa receber. Em nome de Jesus, com os olhos da fé, olhe para a sua vida, olhe ao seu redor e pergunte a Deus o que está acontecendo. O que você precisa aprender. Ele sempre quer nos ensinar. Ele sempre quer nos ensinar. A verdadeira alegria de Deus é uma alegria de esperança. Depois que o pecado foi instituído na terra, Jesus veio como Filho unigênito de Deus para ser este elo novamente com o Pai. Um elo que nós iríamos nos apoiar, segurar em suas mãos, caminhar, andar junto, seguir o exemplo. E quando Jesus então vive aqui na terra, dá o seu exemplo aos discípulos, ao povo, e chega o momento de voltar aos céus, Ele diz aos seus discípulos: olha, eu estou voltando aos céus, mas eu vou enviar o Consolador para estar com vocês. O Espírito de Deus vai estar com vocês, consolando, guiando, ajudando vocês a discernirem aquilo que é certo, aquilo que é errado. Se você, meu irmão, já proferiu com a sua boca que aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus habita em você, você tem essa autoridade e você pode sim discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Cabe a você decidir ir para o caminho certo ou ir para o caminho errado. Jesus sobe aos céus, deixando essa mensagem a todos nós. E um dia Ele vai voltar. E quando Jesus voltar, Ele vai levar todos que realmente acreditaram no sacrifício dele. É por isso que nós pregamos essa mensagem, porque nós queremos que mais corações se convertam ao verdadeiro Evangelho, que mais corações não apenas se convertam, mas tenham o prazer, a alegria de andar com Jesus Cristo. E no juízo final, ser parte de todo o povo escolhido de Deus. Em meio a qualquer prova que você esteja enfrentando, lembre-se, o exemplo foi dado, o Espírito está com você, basta você decidir o que você vai fazer com isso. Que nesta noite, a alegria que vem do Senhor possa inundar o seu coração, possa preencher a sua casa, e que você viva dias tranquilos,
em pastos verdes, confiando de que é Deus quem vai à sua frente, é Deus quem vai na frente da sua família. Feche os seus olhos, quero orar por você, quero pedir a Deus por você. Eu não posso imaginar quais são as suas provações. Eu não posso imaginar o que você tem nas mãos para decidir. Deus sabe. Deus sabe. Não esconda os seus sentimentos de Deus. Ele está pronto para ouvir aquilo que vem do seu coração. Abra o seu coração ao nosso Deus, se derrame na presença dEle e diga ao nosso Senhor o que você está sentindo falta. Quando nós nos ligamos a Deus, Ele responde às nossas orações. O nosso Deus não é um Deus que fica calado. Ele responde às orações. Pai Celeste, neste momento, eu peço pelos nossos irmãos, peço pela Tua igreja. Responde, Pai, as orações do Teu povo. Nós queremos, Senhor Deus, viver dias de alegria com o Senhor. Às vezes parece impossível, Deus, olhar para as situações, olhar para o lado e encontrar essa alegria. Por isso nós buscamos nessa noite alegria no Senhor, no Seu trono, na Sua casa. Traz alegria, Pai, nesta noite. Muda, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração. Nos ajude a tomarmos decisões corretas, decisões que vão agradar ao Senhor. Tira de nós, Senhor Deus, qualquer tipo de decisão carnal, humana, para com os outros. E não deixa, Senhor Deus, o espírito técnico, administrativo, calculista crescer dentro de nós, mas deixa, Senhor Deus, o Teu Espírito, Senhor Deus, tomar conta da nossa mente, do nosso coração. Guia, Senhor Deus, os nossos passos, as nossas veredas. Nós queremos continuar experimentando mais e mais do Senhor, em nome de Jesus, amém. Seja abençoada, igreja.